Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Agora nós vamos continuar a encontrar geometrias moleculares utilizando o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Na primeira aula nós falamos do HCl, do CO2, do CH2O, do SO2 e agora nós vamos começar falando do CH4. Esse seria o nosso quinto exemplo, CH4. Como que a gente vai representar isso? Vamos escrever aqui o carbono e ele se liga a 4 hidrogênios. Olha só como é que fica. A gente vai desenhar tudo no mesmo plano só para ficar didático. Como que são essas ligações? Você tem um par de elétrons aqui, um par de elétrons nessa ligação simples entre o carbono e o hidrogênio, mais um par de elétrons nessa outra ligação simples e mais um par de elétrons nessa outra ligação simples. Bom, a gente está falando de 4 pares de elétrons, a repulsão máxima remete a um tetraedro. Se remete a um tetraedro, o que a gente tem? A gente tem aqui um carbono, aqui em cima um hidrogênio, aqui embaixo a gente vai ter um hidrogênio, aqui embaixo um outro hidrogênio e aqui embaixo um outro hidrogênio, remetendo exatamente a um tetraedro. Olha só. Pá, 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 pá. Tá vendo? Parece um tetraedro, né? Parece um tetraedro. Por isso, a gente está falando de uma geometria tetraédrica. Vou representar aqui de novo. Olha só. Tetraedro aqui, numa ligação, mais uma e mais uma. Estamos falando de uma geometria tetraédrica. E como que fica com as bolinhas? Você tem aqui o átomo central, um átomo aqui para dizer que é de hidrogênio, um outro aqui e um outro aqui. As varetinhas são as ligações, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Um exemplo, a gente está falando agora da amônia, NH3, tá? Mas não vou escrever assim não. Vou escrever assim. Aqui a gente tem o nitrogênio. E como que ficam os pares de elétrons? Um par de elétrons aqui, que é amarelinho, outro par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons, fazendo ligação com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Se você for representar no tetraedro, porque aqui é tetraédrico, né? Então você tem um nitrogênio aqui, os dois elétrons aqui em cima, um par de elétrons aqui em cima, um hidrogênio fazendo ligação aqui, outro hidrogênio fazendo ligação aqui embaixo e outro hidrogênio fazendo ligação aqui embaixo. De novo, é um tetraedro. Vou desenhar para vocês o tetraedro. Olha só o tetraedro. Mas, na prática, nós estamos falando de uma geometria piramidal. A gente está falando de uma geometria molecular piramidal. E se eu quiser desenhar representando com as bolinhas, eu tenho aqui o átomo de nitrogênio, aqui um hidrogênio, aqui outro hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Olha as varetinhas representando as ligações. E para terminar, como será que fica o caso da água? Bom, nessa molécula nós temos 4 pares de elétrons ao redor do oxigênio. Mas nós temos apenas 2 hidrogênios, então nós utilizamos apenas 2 pares de elétrons. Como que isso fica no bendito tetraedro? A gente tem o oxigênio aqui no centro, um parzinho de elétrons aqui, outro parzinho aqui, outro parzinho aqui e outro parzinho aqui. Esse par eu consigo substituir por um hidrogênio e fazer uma ligação. Esse outro par eu substituo pelo hidrogênio e faço outra ligação. No final das contas, eu tenho de novo o tetraedro, que eu vou desenhar para vocês. Eu tenho de novo o tetraedro, mas a geometria é angular. Eu tenho isso e isso, tá certo?
Eu estou falando, então, de uma geometria angular. E nas bolinhas, como é que fica? Eu tenho aqui o oxigênio, aqui eu tenho o hidrogênio, então outro hidrogênio, e aqui eu tenho as varetinhas representando as ligações. Lembrando que a repulsão entre dois pares não usados é diferente da repulsão entre dois pares usados e é diferente de quando você tem um par usado e um par não usado, esse ângulo não é necessariamente 109 graus e 28 minutos, assim como na piramidal também não é necessariamente 109 graus e 28 minutos, mas na prática você pode considerar que é, tá joia? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, um grande abraço e até a próxima.